Você sabia que as castanhas que todos nós adoramos podem aumentar significativamente a pressão arterial e prejudicar a memória, especialmente depois dos 60 anos? Imagine a cena. Uma noite aconchegante, você pega um punhado de castanhas para acompanhar o chá. Parece perfeito. Um produto natural, cheio de benefícios. Desde a infância ouvimos: coma castanhas, você vai ficar esperto e saudável. Mas não é tão simples assim. Com o tempo, aquilo que antes nos fortalecia pode começar a nos prejudicar. As castanhas são realmente uma fonte poderosa de gorduras, vitaminas e minerais, mas nem todas afetam o corpo da mesma forma. Algumas das que comemos sobrecarregam os vasos sanguíneos, provocam inflamações e atrapalham a absorção de nutrientes. O resultado? Cansaço, picos de pressão, confusão mental, dores nas articulações. E talvez isso não seja apenas idade, mas uma reação ao que comemos todos os dias, achando que é saudável. A boa notícia: tudo isso pode ser ajustado. Hoje vamos ver quais castanhas realmente ajudam o cérebro, o coração e as articulações, e quais devem ser evitadas. Diga nos comentários de 1 a 10 o quanto este vídeo foi útil para você. E aproveite para se inscrever no canal. Vamos crescer juntos! Algumas castanhas são nossas aliadas, outras sabotadoras silenciosas. Vamos recapitular quais manter na alimentação e quais evitar com cuidado. Hoje você aprendeu: nem todas as castanhas são igualmente benéficas. Algumas ajudam, fortalecem a memória, os vasos sanguíneos, o coração e as articulações. Outras fazem mal, provocam inflamações, sobrecarregam o fígado, aumentam a pressão arterial. Prejudiciais ou de risco. Amendoim, inflamação e pressão alta. Castanha de caju, desequilíbrio de gorduras. Castanha do Pará, toxicidade por selênio. Macadâmia, gorduras pesadas e colesterol. Benéficas e protetoras. Nozes, memória, vasos, amêndoas, coração, articulações. Avelãs, energia, elasticidade. Pinhões, imunidade, cérebro. Escolha castanhas não por hábito, mas pelos benefícios que oferecem, especialmente depois dos 60, quando o corpo já não tolera excessos como antes. Regras simples. 1 a 2 punhados por dia, sem sal e sem torra. Varie os tipos. Preste atenção ao que seu corpo sente. Isso não quer dizer que você precisa cortar tudo. O que importa não é a quantidade, mas a qualidade e a consciência. Até os alimentos preferidos podem ser adaptados, em menor quantidade, com menos frequência, na forma certa. Se você achou esse conteúdo útil, deixe seu like. Conte nos comentários. Quais castanhas você costuma comer com mais frequência? Inscreva-se. Mais dicas simples e claras sobre saúde estão a caminho. Imagine: mente leve, coração tranquilo, corpo com energia. Você escolhe alimentos que trabalham a seu favor e não contra. E mesmo depois dos 70, sente confiança, disposição e prazer em viver. Esta aqui parece ser uma das castanhas mais inofensivas. Barata, saborosa, sempre à mão, principalmente torrada com um pouco de sal. O lanche perfeito, certo? Você abre o pacote, despeja algumas na mão, come uma atrás da outra e, quando percebe, metade do pacote já foi. Uma noite assistindo TV, lendo um livro, tomando chá, a rotina de sempre. Mas aqui está o problema. O amendoim nem é uma castanha, é uma leguminosa.
e pode causar inflamação e dor, especialmente depois dos 60 anos. Amendoim torrado e salgado. É um golpe duplo. O sal aumenta a pressão arterial e as gorduras processadas sobrecarregam as articulações. Além disso, o amendoim é um dos alérgenos alimentares mais comuns. Em muitas pessoas, ele causa uma inflamação silenciosa, sem erupções ou tosse, mas com inchaço, dor e cansaço. As articulações começam a doer, especialmente de manhã. Os dedos ficam inchados. E o mais preocupante, a pressão sobe. A gente pensa que é o clima ou a idade, mas na verdade é o que estamos comendo. E o amendoim não é o único inimigo oculto. A próxima castanha parece macia e saudável, mas afeta os vasos sanguíneos com força. Até quem segue uma alimentação saudável costuma gostar dela. Castanhas de caju são as favoritas de muita gente. Parecem perfeitas, macias, levemente adocicadas, bonitas em sobremesas, no mingau, até mesmo em barrinhas saudáveis. Na internet, é comum ler: castanha de caju dá energia, fortalece o sistema imunológico. Mas será que é tão simples assim? De manhã, você prepara seu mingau de aveia, coloca algumas castanhas de caju por cima, ou pega um lanche rápido, uma barrinha com castanha de caju e frutas secas. Um sabor suave, textura que derrete na boca. Parece até melhor que doce. Você sente a energia voltando. Mas por trás dessa doçura agradável existe um detalhe sorrateiro. A castanha de caju contém muita gordura ômega 6. E isso não é tão inofensivo quanto parece. O corpo precisa de equilíbrio entre os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Mas na maioria das pessoas, principalmente com o passar da idade, o ômega 6 passa a predominar demais. E a castanha de caju, infelizmente, agrava ainda mais esse desequilíbrio. O excesso de ômega 6 intensifica processos inflamatórios, contribui para o estreitamento dos vasos sanguíneos e pode aumentar a pressão arterial, principalmente em quem já tem tendência à hipertensão ou vasos enfraquecidos. Além disso, durante o processamento, as castanhas de caju muitas vezes são tratadas com óleos e aditivos que aumentam a sobrecarga no fígado. O que acontece com o tempo? Os vasos sanguíneos perdem elasticidade. Surge um zumbido na cabeça. A pressão sobe sem motivo aparente. O cansaço se acumula mesmo depois de descansar. E você se pergunta, por quê? Se está comendo direitinho? Mas vem aí uma castanha ainda mais enganosa. Grande cara, passa confiança. Mas por dentro, um excesso de uma substância que, em grandes quantidades, é tóxica para o cérebro. Castanhas do Pará, luxuosas, raras, entre as mais nutritivas que existem. São elogiadas principalmente pelo alto teor de selênio, um oligoelemento essencial para a imunidade e o equilíbrio hormonal. Muita gente já ouviu o conselho: coma 1 ou 2 castanhas do Pará por dia e fique saudável. Mas e se um pouquinho a mais já for demais? Você compra um saquinho de castanhas do Pará para ter em casa. Uma no café da manhã, mais 2 depois do almoço. Parece pouco. Elas são grandes, oleosas, satisfazem bem. Dá a sensação de que você está suprindo alguma carência. Mas depois de algumas semanas, algo estranho começa a acontecer. Fraqueza leve, mente confusa. A pele começa a ficar mais seca, as unhas mais quebradiças. Às vezes, tontura ou até irritabilidade. Por quê? As castanhas do Pará contêm níveis extremamente altos de selênio. Sim, o corpo precisa dele.
mas apenas em microdoses. Só 2 ou 3 castanhas já podem ultrapassar a quantidade diária recomendada em 3 a 4 vezes. E o excesso de selênio é tóxico. O corpo envelhecido é especialmente sensível a isso. A função cerebral pode ser afetada. Surgem falhas na memória, a pele e as unhas sofrem. Podem aparecer sonolência, ansiedade e tremores nas mãos. Mas a maioria das pessoas não associa isso às castanhas. Mês após mês, a toxicidade vai se acumulando. E o que parecia um lanchinho cheio de vitaminas começa, aos poucos, a minar a saúde. Isso é ainda mais perigoso se você toma suplementos ou multivitamínicos, que muitas vezes já contêm selênio. Ou seja, a overdose chega mais rápido. Mulheres com mais de 60 anos são especialmente vulneráveis. A tireoide fica instável, os vasos sanguíneos ficam mais sensíveis, o fígado trabalha com mais dificuldade e o excesso tóxico de selênio agrava todos esses pontos fracos. Agora, imagine uma castanha frequentemente servida como iguaria, encontrada em doces finos. Mas suas gorduras podem sobrecarregar o coração e o fígado, e especialmente o colesterol. Macadâmia. O nome já soa elegante, sofisticado. Essa castanha é muitas vezes chamada de a rainha das castanhas. É usada em chocolates, sobremesas e em misturas premium para lanches saudáveis. É rica, amanteigada, derrete na boca. Parece, se for para comer castanhas, que seja essa, uma caixinha de presente com lindos grãos de macadâmia branquinhos. Você pega um, depois outro, saboreando cada mordida. Ou então, um lanche matinal saudável. Kefir e algumas castanhas de macadâmia. Parece perfeitamente inofensivo, mas a macadâmia pode se tornar um peso para os vasos sanguíneos, o fígado e o coração, principalmente quando consumida com frequência. A macadâmia é a castanha com maior teor de gordura saturada entre todas, diferente das gorduras leves encontradas em nozes ou pinhões. As gorduras saturadas aumentam o colesterol ruim, LDL, reduzem a elasticidade dos vasos, sobrecarregam o fígado. Após os 60 anos, o corpo tem mais dificuldade para lidar com esse tipo de gordura. E nas mulheres dessa faixa etária, o sistema cardiovascular é ainda mais sensível. E para piorar, a macadâmia muitas vezes vem acompanhada de açúcar ou chocolate. Um golpe duplo. O que isso significa na prática? Cansaço mesmo depois de uma caminhada curta, sensação de peso no lado superior direito do abdômen, picos de pressão sem causa aparente, colesterol elevado nos exames. E mesmo assim, a pessoa pensa, mas estou comendo direitinho. Nem todas as castanhas fazem mal, porém. Há algumas que realmente ajudam o cérebro, a memória e os vasos sanguíneos. Verdadeiras aliadas, especialmente depois dos 60. A primeira delas é bem conhecida desde a infância. Sua forma até parece indicar. Ela foi feita para o cérebro. Nozes, conhecidas desde a infância. O sabor delas é como uma memória, quente, intenso, reconfortante. No interior, quebravam-se com pedra. Na cidade, compravam-se em saquinhos de papel. Não precisam de propaganda. Até nossas avós diziam, come nozes, é bom para o cérebro. Uma noite de outono. Na mesa, uma xícara de leite morno e um pratinho com nozes descascadas. Os gomos parecem um cérebro, como se a própria natureza dissesse, isso é comida para a mente. Você come uma metade, sente o sabor oleoso, ligeiramente amargo.
E essa semelhança visual tem seu fundo de verdade. As nozes estão entre as poucas castanhas que realmente apoiam a função cerebral e vascular, em vez de prejudicar. Elas contêm ácidos graxos ômega 3, que melhoram a circulação cerebral, reduzem o colesterol ruim, diminuem a inflamação nos vasos sanguíneos, ajudam a regular a pressão arterial. As nozes também são ricas em vitamina E e polifenóis, que protegem as células do cérebro contra o envelhecimento, e ainda proporcionam saciedade de forma suave, sem causar picos de açúcar no sangue. O consumo regular de nozes melhora a memória e o foco, ajuda na elasticidade dos vasos sanguíneos, reduz o risco de AVC e hipertensão, contribui no combate à aterosclerose, dá a sensação de saciedade sem pesar. Isso se torna especialmente importante após os 60, quando o cérebro e o coração precisam de um cuidado mais delicado. Mas isso é só o começo. Existe outra castanha mencionada em textos antigos. Era símbolo de força, pureza e beleza. E hoje pode ser uma grande aliada para o coração e as articulações. Amêndoas, uma castanha com história, são citadas na Bíblia em textos persas antigos, em contos do Oriente, consideradas símbolo de força, beleza e pureza. Hoje, as amêndoas estão na moda novamente, adicionadas a iogurtes, mingaus, saladas, transformadas em leite e farinha. Mas por trás da tendência existe um benefício real, especialmente para mulheres em idade madura. Cedo pela manhã, você rala um pouco de amêndoa em uma salada ou leva um potinho, um punhado para beliscar depois de uma caminhada. Elas têm uma crocância agradável, deixam um leve gosto adocicado. Não pesam, não são oleosas, simplesmente gostosas. Mas o mais importante sobre as amêndoas não é o sabor, é o valor nutricional. Elas parecem feitas para quem cuida do coração, dos ossos e das articulações, e especialmente para mulheres com mais de 60 anos. Amêndoas são ricas em magnésio, cálcio e vitamina E, exatamente o que muitas vezes falta após os 50, 60 anos. O magnésio ajuda a manter o ritmo cardíaco, reduz a tensão e auxilia no controle do estresse. O cálcio fortalece ossos e articulações. A vitamina E combate inflamações, melhora o aspecto da pele e protege os vasos sanguíneos. Além disso, as amêndoas são uma das poucas castanhas que não provocam reações inflamatórias e ainda são bem toleradas, mesmo por quem tem digestão sensível. Quando incluídas regularmente na alimentação, os níveis de colesterol ruim diminuem, o músculo do coração se fortalece, as dores e rigidez nas articulações melhoram, a pele fica mais firme, a ansiedade diminui, o sono melhora. As amêndoas agem de forma suave, mas constante, e são especialmente úteis para quem cuida da saúde, mas não quer depender de medicamentos. E agora, uma castanha muitas vezes subestimada, mas que pode se tornar um verdadeiro escudo de energia, especialmente se você vive cansado. Estamos falando de algo que aparece com frequência em bolos e doces, mas que, por si só, é um verdadeiro presente para os vasos sanguíneos. Avelãs, discretas, levemente picantes, muitas vezes escondidas em chocolates ou sobremesas. Muita gente se lembra delas da infância. As avós colocavam nas tortas, escondiam nos bolos. Mas poucos sabem que essa castanha, sozinha, é uma fonte real de energia suave e apoio para a saúde vascular, especialmente depois dos 60 anos.
Você prepara seu mingau da manhã e rala um pouco de avelã por cima. Ou leva algumas com você para comer durante uma caminhada, para repor a energia. Elas têm uma crocância leve, mas não são pesadas. Um sabor levemente adocicado, com um aroma acolhedor. As avelãs podem parecer simples, mas contêm um verdadeiro arsenal de nutrientes que ajudam a combater o cansaço, melhorar a circulação e fortalecer os vasos sanguíneos. Essa castanha é rica em vitamina E, arginina e ácido fólico. A vitamina E fortalece os vasos e protege as células do envelhecimento. A arginina dilata os vasos sanguíneos, melhora a circulação e auxilia em casos de varizes. O ácido fólico apoia o funcionamento do coração e do cérebro. Além disso, as avelãs são de fácil digestão e não causam desconforto, mesmo em quem tem estômago sensível. O consumo regular de avelãs traz resultados perceptíveis. A sensação de mente nublada desaparece. O cansaço após esforço físico diminui. A microcirculação melhora, especialmente nas pernas. A pele fica mais lisa, com brilho saudável. A pressão arterial se estabiliza de forma suave e natural. A avelã não é um superalimento da moda. É uma aliada confiável e acessível, especialmente se você quer se sentir mais disposto. Tenha sem precisar de café ou comprimidos. Mas existe uma castanha que traz não só energia, mas também tranquilidade. Ela vem das florestas do norte, é minúscula, mas oferece um apoio poderoso ao cérebro e ao sistema imunológico. Pequenos, claros e aromáticos, os pinhões parecem carregar a força da taiga siberiana. São colhidos à mão, limpos com cuidado e guardados como um tesouro. Muitos os consideram uma iguaria. Mas para pessoas mais velhas, eles são mais do que um agrado. São um verdadeiro apoio da natureza. Você pega um potinho de pinhões, coloca uma colher e mistura no iogurte ou no mingau. O sabor é suave, cremoso, com um leve toque resinoso no final. Nada muito doce, nada pesado, apenas uma sensação pura de benefício. E, de fato, os pinhões agem com delicadeza, mas com potência, especialmente onde o corpo mais precisa de suporte, memória, imunidade e sistema nervoso. Eles são ricos em zinco, para a imunidade e equilíbrio hormonal, vitaminas do complexo B, para a função cerebral, concentração e proteção contra o declínio relacionado à idade, gorduras poliinsaturadas, que ajudam a manter os vasos sanguíneos saudáveis e reduzem a pressão arterial de forma suave. Também contém antioxidantes, que melhoram a saúde da pele e protegem as células do envelhecimento. E o mais importante, os pinhões não causam inflamação, ao contrário de muitas outras castanhas. Se você consumir 1 a 2 colheres de chá por dia, a ansiedade diminui, o humor se equilibra, aparece mais clareza mental e leveza no corpo. As gripes e resfriados se tornam menos frequentes. A pressão arterial fica mais estável. A pele e as unhas melhoram em 2 a 3 semanas. Isso é especialmente importante se você sente que sua memória já não é a mesma ou que sua imunidade está enfraquecida.